Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar. Em nome do Grupo CMA Safras e Mercados, sejam bem-vindos a mais uma palestra online. Hoje temos o prazer de receber nosso especialista no mercado de café, Gil Barabá. Ele vai nos apresentar o tema Café, a Safra BR-23 e as mudanças no mercado de café. Lembrando que ao final da palestra, nós teremos um tempo para que as perguntas sejam realizadas, sejam respondidas pelo especialista. Então, pode deixar a sua pergunta aqui no chat. Também quero agradecer aos nossos apoiadores pela divulgação da live, a Granja, a Boiça, Canal Rural, Editora Gazeta, Febra PDP, Notícias Agrícolas, Terra Viva e Agroagenda. Vou passar a palavra ao Gil. Oi. Agora Oi, sim, Adriano. estamos te Agora escutando. sim. Vamos Não, lá. eu estava me achando aqui, né? Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, Adriana, muito obrigado. Boa tarde, gente, boa tarde a todos. Antes de mais nada, tudo tranquilo, tudo em paz aí para a gente falar sobre o mercado de café, fazer esse bate-papo aqui descontraído, essa live sobre o mercado de café. Legal. Antes de mais nada, eu queria falar alguma coisinha. Antes de começar, eu estava olhando atentamente para a capinha, eu não consegui reconhecer aquele cara que estava na fotinha ali, né? Eu disse, nossa, tem que mudar, o cara tinha cabelo, era magro, olha, eu estou completamente diferente, que lá acho que há uns 20, 30 anos atrás. Só queria deixar essa consideração inicial, né? Que aquele cara lá é bem diferente desse que está falando para vocês, então não se assustem, é a mesma pessoa, só que em épocas, né? Quase séculos diferentes, né? Mas vamos ao que interessa, né? Vamos falar sobre o mercado de café, né? Vamos falar sobre essas idas e vindas do mercado de café, a gente entender o que está acontecendo, né? E daí poder discutir um pouquinho depois. Bom, inicio aqui com vocês apresentando a evolução, é um histórico longo de preço lá em Nova York. Por que Nova York? Porque é referência do café arábica no mundo, né? Então, quer dizer, você pensa em café, você começa a precificar café na Bolsa de Nova York, se café for arábica, né? E daí a gente vê um histórico longo de preço. A gente vê que o mercado é volátil. Eu coloquei alguns pontos ali para análise, né? Uma linha de 300 centavos de dólar por libra-peso, outra linha de 200 centavos de dólar por libra-peso e outra linha de $1 por libra-peso. Bom, por que eu coloquei essas linhas? São linhas importantes para a gente entender o que vem acontecendo com o preço do café, principalmente de 2020 para cá. Olha só, em 2020, o mercado de café estava aqui, ó. Finalzinho de 2020, aqui, ó. 2019, 2000, olha o que o mercado de café estava. Ele estava a $1 por libra-peso. Olha o que aconteceu de lá para cá. Olha o rally, olha a escalada de preço. Ele saiu de $1, né? E por que estava em $1 por libra-peso? É a pressão da chegada da safra recorde do Brasil. Aquela safra colhida em 2020. Essa chegada da safra, a pressão da chegada da safra, o mercado lá embaixo, né? E depois de lá para cá, junto veio o quê? Veio pandemia, veio a questão aí de quebras, sequência de quebras de safra no Brasil, redução na oferta de arábica no mundo e o preço escalou, né? Então, você teve dois fatores aí que desequilibraram o mercado. Primeiro, a questão financeira, a pandemia, né? Esse cisne negro da pandemia que desorientou, desconfigurou a relação de preços no mundo inteiro, né? Entre os ativos, e influenciou também o café, e explica também essa escalada de preço, que não foi só do café, se a gente acompanhar outras commodities, eles tiveram um comportamento muito similar a essa curva que a gente está vendo do café. E no café, particularmente do lado fundamental, a gente teve essa sequência de quebra de safra no Brasil, com uma geada, né? Um outro fator aí que é muito incomum, né? Uma geada sobre as lavouras de café do Brasil. E daí o preço saiu de $1, foi a 2, chegou a 2, perto de 2,60, né? Então, ele mais que dobrou, né? Não chegou nos $3 por libra-peso, como se imaginava, mas ficou ali, chegou a 2,50, né? Não chegou aos 2,60, mas chegou próximo. E daí o seguinte, legal, foi o que a gente viu até o ano passado. Até metade do ano passado, até o começo do ano passado, e depois ele começou a dar uma acomodada, acomodou, ficou aqui, ao longo do ano todo, ficou circulando aqui em cima, e depois ele recuou. O que explica esse recuo, né? Vai explicar essa mudança de comportamento. Dois fatores, de novo, um financeiro e um fundamental.
a gente está num processo de transição financeira. A gente está saindo de uma situação de juros baixos e muita liquidez no mundo, para outra de juros altos e baixa liquidez, combate à inflação. Então, a gente saiu desse processo e agora está atravessando um momento ainda de alta de juros, né? Esse processo de alta de juros para você conter a inflação. Por que da inflação? A inflação foi justamente naquele movimento para aliviar o efeito da pandemia, você injetou liquidez. Os bancos centrais injetaram liquidez, reduziram os juros zero, né, negativo no caso da Europa, a zero praticamente nos Estados Unidos, 0 a 0,25, né, a zero nos Estados Unidos. Isso tudo o quê? Para tentar aliviar o efeito da pandemia. Lógico que você teve uma consequência monetária, uma consequência inflacionária, né? Daí você teve o gargalo logístico, que também fez acelerou, né? Deu força para esse movimento. E daí depois você veio a reação dos bancos centrais, e daí o quê? Vamos aumentar a taxa de juros, vamos diminuir a liquidez, e daí você vê os mercados se acomodando e caindo. Isso é um processo financeiro. Outro processo fundamental, daí ligado ao café, é o seguinte: depois de 2 anos de produção baixa, existe a promessa para essa safra de 2023, no Brasil, ela voltar a ser cheia. Do Arábica, que foi o problema central nos últimos 2 anos. Né? Então, você tem aí a promessa que vai vir, a gente vai começar a colher daqui a alguns meses uma safra cheia no Brasil. Então, você tem um ajuste financeiro e outro ajuste fundamental que explica o quê? Essa guinada de preço. E daí agora ele está se acomodando. Né? A gente vai entender por que essa reação agora, recente, um pouquinho mais para frente. Mas o importante é a gente olhar isso. A gente teve um momento de preço muito baixo, né, do café, por conta de safra recorde no Brasil em 2020, depois você teve uma escalada de alta, puxada por financeiro e fundamental, e agora está passando por um processo de reacomodação. A gente está numa transição financeira, porque a gente ainda não terminou a alta de juros ainda está passando por esse processo, e esse processo é errático, é cheio de volatilidade, idas e vindas, e também está passando por um processo de transição na produção mundial, saindo de 2 safras frustrantes no Brasil e avançando, talvez, por uma safra cheia de arábica no Brasil, o que daí muda esse comportamento da oferta, e daí tem impacto sobre os preços. Então, 2 momentos diferentes, né? E essa transição que a gente está vivendo agora. Legal. Então, olhando para o lado financeiro, agora para entender, agora mais curtinho, o que aconteceu? Se a gente pegar o final do ano passado, existia um pessimismo muito grande nos mercados. Olhar para 2023, 2023, você tem risco de recessão muito grande, Europa entrando em recessão, Estados Unidos com risco de recessão, quer dizer, economia com freio de mão muito puxado, andando muito devagar, China fechada em cima do seu protocolo de Covid zero. Ui, perdão. Seu protocolo de tolerância zero à Covid, então aquilo lá estrangulava, tirava o oxigênio da economia chinesa. Então você tinha um cenário. Então a gente tinha esse cenário, né, de bastante pessimista em relação à economia. O que mudou do final do ano para cá? Mudou o seguinte: o risco de recessão mundial ele foi apaziguado, né? Vieram alguns números aí mais interessantes, está aqui números, a gente olhar essas projeções do Fundo Monetário Internacional, se comparar com o que ele tinha projetado em outubro e projetou agora em janeiro, no último mês de janeiro, houve uma melhora, né? E essa melhora afastou o risco de recessão, principalmente na Europa. E para a gente, do mundo do café, Europa é extremamente importante. 42% do consumo mundial de café está lá. Né? Então, é muito importante a Europa. Você afastou o risco de recessão, você tinha aqui projeção da economia alemã aqui, de negativo, e saiu para 0,1 positivo. É quase nada, mas é melhor do que negativo. Né? Na Itália também estava negativo e passou para 0,6. O único que está aqui ainda do lado negativo é o Reino Unido, que, além dessa questão da Europa, também enfrenta ali um problema por conta do Brexit. Mas
o cenário é mais positivo na economia. Era 2,7 de crescimento, passou para 2,9, né? Paralelamente, a China começou a flexibilizar os seus protocolos em relação à Covid, isso deu oxigênio para a economia, que já começou a reagir um pouco mais em janeiro, né? E também, paralelamente, os Estados Unidos começou o quê? A reduzir a intensidade na curva de alta de juros, projetando o quê? Você diminui a inclinação e projeta o quê? A taxa de juros terminal vai ser menor, né? E isso também deve antecipar o início do corte de juros, ou seja, um cenário mais positivo, principalmente para o segundo semestre de 2023. Isso se reverteu. Você tinha 2022 muito pessimismo, início de 2023 você já melhora um pouquinho o ambiente. Ainda é um ambiente perigoso, é um ambiente de economia ainda freada, mas melhor do que você tinha no ano passado. Daí você vai ter que corrigir o preço dos ativos, né? Esses mercados passaram por correções, inclusive as commodities, inclusive o café, né? Então, parte desse movimento que a gente está vendo tem a ver com isso, com essa mudança de cenário, essa mudança de perspectiva, de redução do pessimismo, né? Você não mudou muito o cenário, você reduziu o pessimismo. Estava muito pessimista porque você tinha um quadro de recessão. A sombra da recessão era muito grande. Agora você afastou ela. Então é natural que você dê um pouquinho mais de fôlego para a economia e isso se reflete no preço dos ativos e o café ganhou um pouco de gás de alta em relação a isso aí. Tá? Bom, em termos de dólar, o que a gente tem, né? A gente tem aqui um movimento de queda, olha, acompanhando o movimento de queda do dólar. Aqui está o dólar contra o real, né? E aqui em verdinho está o dólar index, ou o índice DXY, né? Olha o que a gente está olhando aqui. Olha o que a gente está olhando, é muito bom, né? Olha esse movimento, o dólar caindo. A gente vê que o dólar cai tanto aqui internamente como lá fora. Então, você vê o dólar contra o real caindo aqui em azulzinho e o dólar index, o índice DXY também caindo. Dentro daquele movimento de otimismo inicial. Então, quer dizer, teve um otimismo muito grande. Quando apareceu os números do Fundo Monetário Internacional, quando o Fed indicou um corte na alta dos juros, era 0,75, passou para 0,50, depois passou para 0,25, ou seja, criou um ambiente, o seguinte, muito otimista. Otimista até demais. Daí veio o Fed e disse, calma aí, gente. Calma aí, não é para tudo isso. Não quer dizer que eu não vá subir mais os juros. Não quer dizer que na próxima reunião eu já vou cortar os juros. Não quer dizer que nesse primeiro semestre vai estar tudo resolvido. Não, ainda a gente está num espaço de segurança, não é? Porque a inflação, apesar de ainda não estar controlada, ainda está em patamares altos e eu preciso de mais tempo. Daí você joga um balde de água fria e o mercado passa por correção. É o que a gente está vendo agora, essa alta do dólar. Tem muito a ver em relação a isso. Né? Então, esses são os quadros financeiro e o quadro de perspectiva econômica e o quadro financeiro focado no dólar, que a gente viu de mudanças do final do ano passado para esse ano, que explica muito desse movimento que a gente viu, essa volatilidade, né, e essa recuperação nos preços das commodities, essas idas e vindas que a gente tem observado no preço das commodities, particularmente no preço do café. Mais à frente a gente vai olhar um gráficozinho, um gráfico em relação a isso daqui. Né? Bom, interessante a gente vê aqui o preço, né? Então, essa alta do dólar, isso aqui é printado da nossa plataforma, da plataforma Safras, que a Adriana vai falar um pouquinho mais para vocês à frente, né? Vocês vão ter aí até uma degustação aí, dela. E daí você tem aqui a curva de dólar para 30, 60, 90 dias, e essa melhora no dólar aqui, que foi a 5,25, você vai influenciando também essa curva de dólar, inclusive dólar para setembro, que daí é o dólar de safra nova, né? Então é interessante prestar atenção nisso aqui, né? Não só no movimento do dólar spot, no dólar comercial, mas também no efeito que ele tem na curva, né? Porque isso serve para precificar contratos futuros de café. Bom, legal. Aqui, a gente olhar o comportamento do dólar em relação a café, né? E a gente vê o seguinte, aqui embaixo está a correlação dos dois. Você tem aqui o café escalando, subindo, saindo daqui desse fundo e subindo, e você tem aqui o dólar também caindo e depois subindo. Mas olha o que a gente vê. Normalmente, o que acontece? A commodity ela tem uma correlação inversa em relação ao dólar, né? Porque elas são dolarizadas, daí você tem valorização do dólar, normalmente você tem uma compensação negativa. Desvalorização do dólar, você tem uma compensação positiva. Então, geralmente, em linhas gerais, o comportamento é inverso. Olha o que a gente está vendo em termos de correlação aqui. Não tem comportamento. É completamente errático. Aqui, ó, negativo durante todo esse ponto, depois foi flutuando, veio para o zero,
passou a ser positivo, voltou para o zero, positivo de novo, negativo, positivo, negativo, zero, e agora está uma correlação próxima do zero, ou seja, isso aqui quer dizer o seguinte, que nesse período que a gente está olhando aqui, dólar não teve influência no movimento do preço do café. Então, o café, lá em Nova York, não teve influência em relação ao dólar. Geralmente, o dólar, principalmente o dólar contra o real, por conta do peso do Brasil no cenário internacional de café, ele tem uma correlação. Não vem tendo agora. Então, quer dizer, esse movimento de alta que a gente está vendo lá, ele tem pouco a ver com o movimento do dólar. Legal? Isso é interessante para a gente olhar também, porque isso pode gerar oportunidades. Quer dizer o seguinte, que pode acontecer de você ter Nova York e dólar subindo ao mesmo tempo, ou Nova York e dólar caindo ao mesmo tempo. Bom para quem compra, bom para quem vende no primeiro exemplo, bom para quem compra no segundo exemplo, né? Então, interessante olhar. Beleza, então isso aqui é o financeiro que eu queria trazer para vocês. Esses movimentos que estão acontecendo, né? Esse momento de transição, que é um momento que traz aí volatilidade nos preços, né? Você tem altas e baixas mais intensas. Outra característica desses processos de transição é que os mercados eles se tornam mais erráticos, perde um pouquinho a sua lógica normal, e a gente percebeu ali nesse último gráfico, né? Isso tudo aí é bom a gente colocar dentro do nosso racional de tomada de decisão, tá bom? Bom, olhar agora para o outro ponto, que é clima, né? Olhando aqui para o clima, fevereiro, hoje é o último dia, está acabando fevereiro, amanhã já é março. Vamos olhar ali as projeções para março. Março, abril, maio e junho. O que a gente percebe? O que a gente teve até agora? Chuva, bastante chuva. Né? Inclusive, um dos fatores aí que usou, um dos argumentos que se usa para melhora no preço foi o excesso de chuva prejudicando os tratos culturais. Tá? Mas vamos olhar daqui para frente, o que vai acontecer? Olhando aqui para março, você diminui um pouco as chuvas, ainda tem chuvas, principalmente aqui é Paraná, São Paulo, principalmente em Minas Gerais, Espírito Santo, né? Chovendo, ainda chovendo. A chuva diminui em abril, quanto mais verdinho aqui, menos chuva, ó. E diminui ainda mais em maio, e em junho diminui ainda mais, até com uns pontos aí de falta de chuva acumulada, de seca em algumas regiões, né? Isso aqui o quê? Os modelos meteorológicos estão indicando. Tá, legal. Março, abril. Março, você começa o quê? Você muda a estação, você vai para outono. É natural que a chuva diminua no outono. É isso que está apontando aqui. Então, a ideia é que a gente está numa transição, saindo do Laninha, entrando para a neutralidade, e dentro da neutralidade é natural que as chuvas diminuam no outono, é uma estação menos chuvosa do que o verão, né? E é isso que está apontando, né? Bom, e daí você deve estar se preocupando, e esse junho com pouca chuva? Muito pouca chuva. A ideia é que você carregue aí reserva hídrica, porque choveu muito no final do ano passado, choveu agora no começo do ano, não está apontando falta de chuva nesses meses, nesses próximos meses, onde você tem ali o branquinho que pode trazer algum problema de seca, é junho, né? Por enquanto, mas você tem uma reserva que é interessante, que pode suavizar esse efeito da pouca chuva. Então, quer dizer, o cenário ainda é um cenário talvez um pouco preocupante para junho, mas dentro de um quadro contornável, né? É isso que a gente tem. Então, o que se projeta para frente? Redução do volume de chuvas, o que é positivo aí para a colheita, né? Mas não corta as chuvas, o que é legal para o desenvolvimento da lavoura, né? Até junho, que é onde você pode ter alguns pontos ali que você pode faltar um pouco de chuva, mas carrega aí uma reserva hídrica interessante dos últimos meses. A projeção climática. Bom, legal. É contigo, Adriano? Isso. Não tem fim para você tomar uma água, Gil. Eu vou tomar uma aguinha aqui. Fala muito rápido. Pessoal, o Gil mostrou aí como fonte a plataforma Safras, né? Durante a apresentação aí. E a plataforma Safras, ela reúne todo o conteúdo do agro que você precisa para ficar por dentro do mercado do café. Lá você consegue encontrar notícias, preços físicos em bolsas, gráficos, análises, valores de frete. Isso tudo é alimentado pelos próprios especialistas de safras, inclusive o Gil faz a parte do café. A cobertura de commodities é bem ampla.
Vale a pena conferir, porque são 15 dias gratuitos. Tem o link aí no chat que eu deixei. Quem quiser fazer a degustação, só pedir a demonstração. Então, se você tem interesse em acompanhar de perto o mercado de café, você precisa ter em mãos uma ferramenta potente. A plataforma Safras pode te ajudar muito no dia a dia, né? Aproveita já e peça sua demonstração gratuita. O link está aqui no chat e também tem o QR Code aí na tela. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui também no chat. Eu vou tentar apresentar aqui a plataforma Safras para vocês verem como é que ela funciona. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui só um minutinho. Então, aqui na parte de café, a gente consegue ver as análises, tudo que tem relação com o café aqui, esses são os conteúdos que a gente tem. E aqui tem o mercado físico também, mostra café arábica, conilon, preços internacionais, mercado futuro. Então, além do café, tem todas as outras commodities aqui. Queria mostrar para vocês como é que funciona uma parte e vocês, tendo mais curiosidade, só pedir a demonstração aí no link. Tranquilo, tem até ali o QR Code ali, né, Adriana, para o pessoal poder pedir a degustação, né? Não tem compromisso, peça a degustação mesmo, usem bastante e depois, se resolverem assinar, vai ser um prazer ter vocês como clientes da gente, né? Se não, só o fato de vocês conhecerem para a gente já é uma honra, tá bom? Legal, gente. Que beleza. Então tá aí. Tem bastante coisa interessante, né? Então você viu ali que tem os relatórios, tem preços, tem gráficos. A gente tem um suporte para análise gráfica. Esses gráficos que eu estou usando, eu tiro tudo de lá, os estudos de correlação é de lá também. Então, você pode correlacionar preço físico com bolsa, dólar com bolsa, entre bolsas, Nova York e Londres, B3 com Nova York, enfim, entre contratos, né? Daí você faz, quer dizer, é uma ferramenta bem interessante, tem bastante coisa lá, além das análises, tem também a partezinha de consultoria, que são algumas análises especiais, a gente tem tudo lá, nossos números, nossas tendências, nossas projeções. Legal? Legal. Bom, então, vamos voltar a falar um pouco do café aqui, agora entrando efetivamente. A gente já falou de clima, já falou de financeiro, então começou com aquele movimento de preço, agora vamos falar um pouquinho sobre o mercado de café. Eu vou falar um pouquinho mais devagar, né? A Adriana já puxou minha orelha, você fala muito rápido, então eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Tá? Legal. Primeiro, no final do ano passado, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe alguns números, né? Para a gente olhar aqui em relação à produção mundial. Basicamente, o que eles trouxeram? Né? Eles trouxeram que eles revisaram o número de junho para dezembro para baixo, de 174 para 172 milhões. Então, quer dizer, houve uma redução na projeção de produção do ano passado, da temporada 22-23. Essa começou na metade do ano passado e termina na metade desse ano. Tá? Reduziu principalmente a safra de arábica, a produção de arábica, né? Com isso, o que eles fizeram? O consumo ficou relativamente estável, então não houve uma mexida no consumo. Onde que eles foram, e os estoques também ficaram relativamente estáveis. Eles fizeram. Basicamente, a leitura que o USDA trouxe foi o seguinte: caiu a produção e essa produção menor ela vai ser ajustada num fluxo internacional menor, as exportações menores, as exportações caindo. Por quê? Esse trabalho com consumo relativamente estável, quer dizer, um consumo com um crescimento de 0,5, quer dizer, um crescimento muito baixo do consumo. Então, consumo estável, consumo travado, o ajuste na produção deve levar ao quê? Um menor fluxo internacional. Então, quer dizer, e daí os estoques não vão mexer na mão dos produtores, que esse aqui é estoque na mão do produtor, deve mexer estoque na mão do quê? Do importador, né, que deve comprar menos. É isso que ele trouxe nesse número nessa revisão dos dados de junho para dezembro, né? Apontando aí um crescimento, e daí em termos de superávit, ele estava trabalhando com superávit perto de 8 milhões, ele reduziu para 4,8 milhões. Né? Então, é isso que ele fez, um ajuste. Talvez o ponto mais importante não seja tanto a produção. Essa queda na produção é em cima de revisão no número de safra do Brasil, revisão nos números de safra do Vietnã, revisão no número de safra da Colômbia, né, de outros centrais, mas o mais importante aqui nesse número é
o que ele está indicando de consumo. Ele está indicando um consumo muito estável. Normalmente, o consumo mundial ele cresce de 1,5%, de 1,5% a 2%, enfim. Ele está apontando um crescimento de 0,5%, ou seja, ele está indicando o seguinte, que o consumo de café está reagindo negativamente ao que está se percebendo na economia mundial, principalmente nos últimos anos. Pandemia, a questão aí de frete mais caro, a questão de economia freada na Europa e nos Estados Unidos, a questão da guerra na Ucrânia, quer dizer, tudo isso está impactando o consumo, por isso que ele cresce tão pouco. Essa é a mensagem principal desse relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Outro ponto interessante, e daí ampliando um pouquinho, e pensando ainda em 22, daí a gente vai falar no que realmente importa, que é 23, é o seguinte, crescimento de produção. Né? Isso aqui é bom para gente pensar, quem pensa a longo prazo, o café, olha aqui, isso aqui é a evolução da produção de café de 2013, 14 até agora, até 22, 23, também pegando aí os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A gente vê um crescimento da produção aqui, daí parou de crescer nos mesmos níveis anteriores, aqui cai um pouquinho, oscila, mas e daí você olha aqui o Arábica e o Conilon. O Arábica perdendo espaço, olha o Conilon, que caiu aqui, o Robusta, né, no caso, aqui caiu e depois ele vem numa crescente. Eu lembro, quando já me ouviu falar, eu lembro quando eu comecei com café, a relação na produção mundial era 70-30. 70 para a Arábica, 30 para o Conilon. Depois passou para 60-40. A tendência é ir para meio a meio. É isso que está indicando essa projeção de crescimento de Arábica e de Conilon. E uma outra coisa importante aqui é que o Conilon, ou Robusta, ele está conseguindo ganhou espaço nessa subida de preço, que o Arábica subiu muito mais que o Robusta no último ano, o Robusta, nosso Conilon aqui, ganhou espaço dentro dos blends das indústrias. Né? Então, isso é importante, porque isso consolida esse crescimento da produção. Então, você tem demanda para essa produção. Né? E um outro ponto que também me chama a atenção foi o seguinte, esse gráfico de evolução do Robusta. Né? Você tem aqui em vermelho o Vietnã, que é o grande produtor de Robusta do mundo, com 30 milhões de sacas, e daí aqui em amarelo está o Brasil. A gente vê o seguinte, você vê um crescimento aqui da produção de Robusta no mundo. O Vietnã ele tem participado pouco na dinâmica desse crescimento, ele está girando aqui em torno dos 30 milhões. Outras origens também. Quem está dando essa dinâmica de crescimento de produção de Conilon é esse amarelinho aqui. O amarelo é Brasil. Então, o crescimento de Conilon no Brasil está dando o ritmo de crescimento da produção de Robusta no mundo. Isso é importante. Né? E daí, a pergunta é, quando que o Brasil vai se tornar, além do principal produtor de Arábica, o principal produtor de Conilon? Dessa projeção, é logo. Hoje, a gente trabalha com um número de Conilon de 23 milhões contra 30 do Vietnã. Está 7 milhões de diferença, mas nessa dinâmica, do jeito que está crescendo, logo, logo a gente alcança os 30 milhões. E daí isso supera o consumo interno. Né? Se o consumo interno chegar nos 30 milhões, a gente vai ter que exportar mais e mais e mais Conilon. Então, é interessante essa dinâmica para a gente pensar um pouquinho mais à frente dessa teórica briga por espaço entre Robusta e Arábica. Bom, legal. Vamos olhar agora, o radar do mercado, que é a safra de 2023. O que a gente tem na safra de 2023? Primeiro, produção, aqui os números oficiais da Conab, trouxe uma safra aí de 54,9 milhões, com Arábica em 37 e o Conilon em 17,5. Os números diferem um pouquinho do número oficial, que é o número da Conab, dos números privados, inclusive dos nossos. Né? Daí é o seguinte, já respondo, eu vou vendo as perguntas aqui, daí eu vou perdendo a atenção. Por isso que eu tenho que sumir com elas. Isso aqui é o número oficial. Daí você vai pensando o seguinte, se a gente pensar num número de 54 milhões, 54, 55, vamos arredondar aqui para 55, é uma safra pequena. Se a gente imaginar que consome internamente 20 milhões e que exporta, isso aí, a Secafé está indicando nos últimos 3 anos o Brasil exportou 39 alto, 40 baixo e 44. Então, quer dizer, a gente exportou 40 milhões nos últimos 3 anos. Se a gente manter
agora em 2023, 40 milhões de exportação, e de uma safra de 55, sobra 15 para o consumo interno. É insuficiente. O Brasil consome mais do que 15 milhões internamente, segundo dados da BIC, então de 22 a 23 milhões. 22, não é 23, entre 21 a 22 milhões, mais ou menos. Então, vai faltar café. Dentro desse cenário aqui, era para o preço do café estar mais alto, lá em Nova York, era para Nova York ter reagido mais do que reagiu, né? Então, o número oficial ficou um pouco abaixo do que o mercado lá fora está precificando. Tá? E o que ele está olhando? Tá aqui para vocês. A ideia, tem gente trabalhando com os números mais altos, tal, a ideia aqui para 23, 24, em torno de 65 a 67 milhões de sacos. Se você pegar esse número de 65 a 67 milhões de sacas, é abaixo da safra recorde de 2020, que o mercado chegou a 70 milhões, né? É abaixo do Arábica, que naquele ano chegou a 50 milhões. Aqui o Arábica está falando em 43 a 44 milhões. Então, mas o Conilon é mais alto, cresceu no período, 22, 23 milhões. Tá? Então, dentro desse quadro aqui, você está trabalhando com um cenário de produção acima de 22, 23, entre 6 a 8 milhões e concentrada no Arábica. Pode chegar até a 10 milhões se for acima de 67. A gente falando de 68, 69 milhões, enfim. Esse quadro aqui me diz o seguinte, que vai ter mais café arábica. E explica muito daquele movimento que a gente viu recentemente. Não recentemente, aquele movimento do final do ano passado, quando apareceu o primeiro sinal de safra do Brasil e o mercado acomodou. Está mais ligado a isso daqui. Essa percepção que vai ter mais café do Brasil esse ano, principalmente café arábica. Tá, legal. Daí, vamos olhar esse movimento? Olha só o movimento. Aqui cortou um pouquinho. Esse gráfico vem lá de cima. Esse gráfico vem, o mercado estava em 220 aqui. Então, ele vinha lá de cima, a alta, né? E daí, o que aconteceu? Esse preço vinha subindo, bateu nos 2,20 e depois isso até setembro. Daí, a partir de outubro, o mercado caiu. Ele perdeu a linha dos ele perdeu a linha dos $2, está aqui, ó, $2 por libra-peso, ele perdeu essa linha dos $2 e caiu bastante, acomodou, depois ele deu mais uma recuada aqui. O que aconteceu em outubro para fazer o mercado mudar o comportamento? Ele viu um comportamento de alta, acima, em torno de 2,20, e daí depois de setembro em diante ele perdeu a linha dos 2 e chegou a flertar com 1,40. O que aconteceu em outubro do ano passado que explica esse movimento? As floradas. Chuva, florada e os primeiros sinais para a safra de 2023. Quais foram esses sinais? Sinais de que vinha uma safra cheia de arábica. Então, essa mudança de comportamento vem daí. E daí o seguinte, o mercado veio precificando, buscou uma acomodação aqui em torno de 160, 170, e daí, de repente, no começo desse ano, ele caiu de novo. Foi buscar os 170. Além de questão financeira, aqui também um otimismo muito grande em relação à produção do Brasil, né? Começou a aparecer alguns números meio puxados em relação à safra brasileira, acima de 70 milhões, a gente falando aí muito acima de 70 milhões, criando um ambiente de que, colocando como a safra desse ano poderia ser igual ou superior em 2020. Né? Então, isso aí ajudou a contaminar essa curva, né? Daí depois ele foi corrigido, porque realmente houve um exagero e o mercado veio um processo de correção. Primeiro, desse exagero de baixo, depois ele pegou tração junto com o financeiro melhor, que a gente viu lá no começo, né? E com aí rompendo linhas, e foi ganhando espaço e chegou a bater aqui no 190, flertar com 190. E agora está passando por uma acomodação. Né? Então, 189, perto de 190, que ele está passando por uma acomodação. Né? Tentando aí se sustentar nessas linhas de preço aí. Então, o que explica esse movimento? Muito desse movimento, primeiro, correção do exagero, e depois aqui pegando carona no curto prazo. Financeiro, que nem eu falei, a questão aí de pouca oferta no disponível, e daí um outro fator que confirma esse cenário, de que você tem pouca disponibilidade de curto prazo. Se você pegar o contrato maio, que está 189, você vai pegar o contrato setembro, que é o de safra nova, está 885. Está 4 centavos abaixo.
Então, o mercado está aqui, ó, que acompanha a diferença entre os contratos, o spread está negativo, porque o maio está muito mais caro que o setembro. O setembro não acompanha. Normalmente, o spread é o quê? É positivo. Os contratos com vencimentos mais longos são mais caros que os contratos com vencimento mais curto. O mercado está invertido. O mais longo está mais barato. Isso se justifica diante do quê? Da expectativa de que vai ter mais café para frente, na chegada da safra do Brasil. Então, muito desse movimento aqui de alta, essas puxadas, esse rompimento dessas linhas, esse ganho, esse fôlego de alta, está muito concentrado em notícias de curto prazo, em volatilidade financeira de curto prazo. Isso é importante a gente notar. Beleza. Um dos fatores aqui que se fala é os estoques certificados, né? Estoques certificados realmente, eles caíram aqui em outubro a 385, depois deram uma recuperada e agora estão caindo de novo, né? Então, baixo, né? Está abaixo de 800 mil sacas, né? Que é um volume baixo para estoque certificado. Basta olhar o gráfico ali para cima, onde ele já foi. Mas estoque certificado, você analisar só o estoque certificado, ele te diz muito mais sobre arbitragem, né, uma questão financeira, arbitragem, bolsa físico, do que propriamente falta de produto. Quer dizer o seguinte, não está valendo a pena entregar café certificado porque o preço da bolsa não está pagando o mesmo preço no mercado físico, está distorcido o mercado. Isso diz muito sobre essa recente queda dos estoques certificados. Se a gente pegar disponibilidade física nos Estados Unidos, onde está a Bolsa de Nova York, tem mais de 6 milhões. Foi isso que disse o Green Coffee Association no último relatório. Ah, caiu, mas é janeiro, é pico de consumo. Entenderam? Então, quer dizer, não é falta de produto, né? Acima de 6 milhões de sacos, não está dizendo que está faltando produto. Isso está estocado dentro dos armazéns, é café verde, estocado dentro dos armazéns norte-americanos. Então, quer dizer, não tem uma carência, uma falta de produto nos estoques lá. Tem o quê? Estoque certificado, que é estoque de café dentro da bolsa, certificado na bolsa, que está abaixo. Mas o estoque lá, houve uma queda, sim, mas ainda está num nível confortável. Então, quer dizer, tem muito mais a ver com financeiro, com arbitragem físico-futuro, do que propriamente com disponibilidade física junto ao grande importador, que são os Estados Unidos. Tá? Tem a ver com um pouco com isso aqui também. Isso aqui são os diferenciais de café do Brasil no porto. O que é isso? Isso aqui é o seguinte, é quanto o Brasil está vendendo o café dele no porto de embarque, Porto de Santos. Né? Então, você tem aqui a linha zero, e depois, normalmente, olha aqui, a gente pode olhar que normalmente o Brasil vende o café dele negativo, ou seja, é Nova York menos alguma coisa, tá tudo abaixo da linha de zero aqui. E o que está acontecendo agora recente? Olha a escalada, esses cafés aqui, o Fine Cup e o Good Cup. Né? Bebida fina, bebida boa, está trabalhando no positivo, ou seja, está trabalhando com prêmio, está pagando ágio pelo café brasileiro no Porto de Santos disponível. Não é o normal. Por que está acontecendo isso? Por conta de pouca disponibilidade e também da postura do vendedor. Né? Da postura do vendedor. Está retraindo, está segurando a oferta. Aqui nos Cafés Rios a gente já está vendo um movimento de correção, mas mesmo assim está alto, né? Ele chegou a ficar muito próximo dos bebidos, os chamados cafés do grupo 1, agora passou por uma correção, mas ainda está alto. Né? Olha aqui, você está com os diferenciais estão muito valorizados, quer dizer que o café brasileiro está muito caro, e tá? O café brasileiro ganhou valor em relação ao colombiano, aos centrais, ao café ao robusta da Colômbia, robusto do Vietnã. Então, os cafés brasileiros estão valorizados relativamente. O que quer dizer? Você tem uma referência que é Nova York, daí você tem ali ágio e deságio em relação a Nova York. O usual é trabalhar com negativo, o café brasileiro está trabalhando com ágio, então está valorizado. Na leitura de quem compra café, o café brasileiro está caro relativamente. Está. Né? Passou por alguma correção agora com essa melhora em Nova York, mas ainda continua caro. Essa correção está muito mais na safra nova do que no disponível. Então, quer dizer, onde você enxerga aí pontos de suporte no preço, está muito mais ligado a disponível a curto prazo do que a médio prazo, que é a chegada da safra. Porque se você pegar hoje ideia de compra, não sei se você está conseguindo comprar, mas ideia de compra no porto para café do bebida boa é 17 abaixo. Ainda está caro, porque normalmente na entrada da safra é 20, 21 abaixo. A última ideia é 17, ideia de compra para esse café. Ou seja, já não é prêmio, é negativo, voltou para essa normalidade aqui. Isso para a safra nova. E daí você pensa o seguinte,
setembro está pagando menos do que maio, então já paga menos em bolsa. E o diferencial está mais baixo, quer dizer, o preço do café de safra nova do Brasil em dólar está mais barato que no disponível. Você pegar diferencial e pegar a bolsa, né? Então, quer dizer que o que está valorizado é o disponível, é o curto prazo, e não o longo prazo. Então, os fatores de suporte estão muito mais ligados ao quê? A pouca disponibilidade, a postura do vendedor, né? Essa situação que vem muito da safra 22, né? Nesse processo aí de transição ainda até a chegada da safra 23. Legal? Isso é importante a gente notar. E daí, no mercado físico interno, olha o que aconteceu com os preços. Olha aí as oportunidades aparecendo de novo para o vendedor. Olha aqui. Vamos pegar aqui o bebida boa do sul de Minas aqui, né? Você quer preço nominal também, printei ali, você monta esses gráficos, preços da nossa plataforma, a gente coleta esses preços diariamente, né, no mercado físico, então, para as diversas descrições de bebida. E daí, você tem aqui de 2022 para cá, até aqui 2023. Olha o começo de 2022, olha o que estava o preço do café, 1.500. Lembra vocês, quando estavam nesse preço? Produtores, vocês produtores? Ah, não, 1.500, 1.600, vai chegar nos R$2.000, né? E o mercado não chegou, deu uma acomodada. Ficou aqui oscilando entre 1.300 a R$1.400. Olha ali, ó, de março até setembro. Olha o tempo que ficou oscilando dentro desse patamar de preço aqui. E daí o seguinte, quando que ele quebrou esse patamar? Em outubro. Olha aqui, outubro, ele quebrou esse patamar. Por quê? Florada e perspectiva de safra cheia no Brasil em 2023. Nova York estava invertida. Fletou, preço caiu, e o mercado veio aqui a R$900 a saca. E agora ele está corrigindo um pouco do exagero aqui, mas veio a R$900 a saca. Carregando aqui, agora está com 1.100, 1.140, né? Perto do 1.200. Daí tem gente, vamos esperar para os 1.300, 1.400, quem sabe volte, né? Mas isso aqui é disponível. Então, esse comportamento é um comportamento interessante. E daí vocês vão olhando, tá, e essa curva aqui? Daqui até a chegada da safra, você tem uma força, vai depender muito da postura do vendedor. A gente sabe que ainda tem café para ser vendido, então, quer dizer, essa dinâmica da venda do produtor vai determinar se ele tem fôlego para subir mais ou se ele vai andar de lado e até acomodar um pouquinho. Só que o determinante não é o disponível, o determinante é a safra 2023. A chegada da safra 2023 e uma chegada de uma safra cheia em 2023 ajuda aí a mudar a direção do mercado novamente. Vamos ficar atento. Então, legal. Então, dentro disso, já encaminhando, estou falando demais aqui, cenários e expectativas, né? Volatilidade financeira, é bom a gente ficar atento, que vai continuar, principalmente no curto prazo, porque os mercados ainda estão se acomodando, então, que o Fed dizer ou insinuar ou sinalizar, isso vai trazer volatilidade para os mercados e mexer com os preços, né, de commodities, de dólar, enfim, e taxa de juros, isso interfere na composição dos preços, né? Nesse processo ainda de mudança de fluxo global. Comportamento de outras origens, como é que as outras origens aí, como é que Colômbia, como é que Centrais, como é que Vietnã reagem em relação à postura deles de venda com essa melhora em Nova York e também do próprio produtor brasileiro em relação a isso, né? Essa alta em Nova York, com esse diferencial alto, esse preço valorizado no mercado físico interno, se vai trazer mais sensibilidade ao vendedor ou não, isso também vai determinar o comportamento na curva no curto prazo, né? Safra 2022 menor, o efeito interno e uma pegada de curto prazo, então vai ter um efeito muito mais interno e uma pegada de curto prazo, isso é bom a gente estar atento, né? E as margens estão mais estreitas para o produtor, principalmente para a safra futura, né? Então, quer dizer, é interessante, você viu ali que você tinha preço de 1.500, 1.400, agora está com R$1.000, então, quer dizer, a margem foi estreitando. É interessante olhar para isso, quer dizer, fazer a sua tomada de decisão não baseado naquelas margens que a gente tinha no começo de 2022, né? Ou no meio de 2022, mas numa realidade um pouco mais próxima do que a gente tem agora. Então, gerir essa oportunidade que você tem agora e não ficar imaginando aquilo que você tinha no começo de 2022. E o determinante do mercado é o tamanho, é a chegada da safra 23. Se vier uma safra cheia, lógico, tem que combinar com o clima, porque tem que esse final de desenvolvimento da safra tem a colheita e tem o inverno pela frente, né? Isso agora,
tirando essas variáveis climáticas dentro de uma normalidade e chegando uma safra cheia, é natural que o mercado se acomode dentro desse cenário de melhor oferta, que é o que está se esperando para o Brasil, principalmente de arábica, né? Daí aqui, só para a gente finalizar, a questão aqui de café de bebida boa, fixação safra 23 e Nova York. Olha só como um momento, como eu falei que está descolado, olha aqui, ó. Esse aqui é a correlação entre bebida boa, safra nova, e o contrato setembro de Nova York, que é o contrato que fixa a safra nova do Brasil, né? Então, setembro 23 contra fixação físico de bebida boa para setembro 23. Essa aqui é a correlação. Você viu que ela era mais alta, veio alta, depois ela caiu, e agora o que aconteceu recentemente? Ó, ela caiu bastante. Ou seja, o mercado físico ficou sustentado e não acompanha a Nova York. Primeiro, ele não cai quando Nova York cai, e também, para compensar um pouco, como não caiu, ele também não sobe, ele vai se mantendo mais flat, mais estável. Esse descolamento é típico de entre-safra, é típico de pouca disponibilidade, é típico de uma postura de uma cadência mais lenta de venda dos produtores. Fato e importante é saber administrar esse espaço-tempo que a gente tem até a chegada da safra nova. Adriana, agora é contigo. Bom, pessoal, deixa eu só falar um pouquinho aqui do nosso curso e na sequência a gente vai responder todas as perguntas que foram feitas. Mutou aqui, Adriana. Não estou te escutando. Oi, desculpa. Vamos lá. Pessoal, vou falar um pouquinho do curso, que a nossa próxima turma já é agora em março, dia 30 e 31 de março. E na sequência a gente responde aqui as perguntas que foram feitas no chat para o Gil, tá? O nosso curso de gestão estratégica de comercialização de café, você vai aprender muito mais do que você está vendo aqui na live, só um conteúdo pequeno aí, o que tem no curso. O Gil fala bastante do gerenciamento de risco no curso, operações de hedge, e tudo que você precisa saber para fazer uma boa estratégia aí na comercialização de café. Então, esse cupom aqui é exclusivo para o pessoal que está participando da live, tá? 20% de desconto. Pode usar lá no site de Safras, na página de curso, evento Café 20, e aí você garante 20% de desconto na inscrição da nossa próxima turma aí do curso. Eu deixei aqui o link no chat e tem o QR Code na tela aí para quem quiser acessar e saber mais do curso também. Bom, Gil, vamos lá para as perguntas? Deixa eu selecionar algumas aqui. Tem uma pergunta aqui do Enio. Ele primeiro me parabeniza aí pela frase mais famosa do setor: a cafeicultura vai bem, mas o cafeicultor nem tanto. Você pode comentar sobre a margem de custo de produção versus preço pago de bolsa? Olha, bom, oi, Enio, tudo bem? Vamos falar com você de novo. Seguinte, bom, o que a gente tem? Quer dizer, quando você olha custo de produção e preço, as pessoas tendem a confundir que o preço ele tem relação com o custo, mas não, né? Custo de produção é uma coisa e o preço em bolsa ou o preço no mercado físico seria outra, né? Então, o que a gente fala em relação à gestão de margem, né? Porque você tem o custo de produção ali que vai depender de outros fatores, depende de fertilizantes, mão de obra, os químicos, enfim, tudo que você usa e o que você necessita para produzir teu café. Então, quer dizer, você tem ali um cenário, um input de custos. Do outro lado, você tem o quê? A receita. E a receita está atrelada a preço. Preço está atrelado não ao custo, mas atrelado à questão de oferta e demanda do produto. Se tem mais café no mundo, a tendência é do preço cair. Se tem menos café no mundo, a tendência é do preço subir, né? E daí, no caso do café, que é uma soft commodity, ainda as descrições você tem umas diferenças. Olha, você tem uma descrição específica, um café de uma bebida melhor em relação a um café de bebida não tão boa. Você pode ter essa distinção de preço. Mas, em termos gerais, depende de oferta e demanda. Então, quer dizer, preço está ligado à oferta e demanda. Então, quando você olha para a Bolsa, né, a Bolsa está refletindo muito disso, né? Então, quer dizer, se você olhar no médio e no longo prazo, a Bolsa, o preço do café sobe porque você tem um fundamento para subir.
Se ele cai, é porque também você tem um fundamento negativo. E esse fundamento está ligado à produção e a estoque. Se os estoques estão crescendo, está caindo, se a produção está crescendo, está caindo, você dá esse alinhamento no preço do café. O custo é outro fator. Então, por isso que eu falei um pouco de gestão de margem, porque às vezes você tem a tua margem subindo, perdão, o teu custo subindo, e a tua receita, quando você tem uma margem desse tamanho, né, e daí você vê o preço caindo e a tua margem estável, quer dizer, o teu custo estável, você está achatando a tua margem. A gente teve momentos em que, esquecendo a questão do carrego, digamos, você tem algum custo financeiro que ficou, vamos pensar em safra a safra, né? Você tem ali um custo para produzir, né, e uma receita. Você tinha uma margem no começo de 2022 e ela veio se achatando. Então, quer dizer, quando eu falo que o produtor tem que aprender a trabalhar com margem mais achatada, é essa a ideia, né? Que o custo ele caiu um pouco, principalmente a questão de químicos, né? E de fertilizantes caiu um pouco, mão de obra nem tanto, mas a receita, que é o preço, caiu mais em relação ao que ele tinha no começo de 2022. Então, quer dizer, é um outro cenário de ajuste. Então, o preço não está atrelado à bolsa. E tá, quer dizer, o custo não está atrelado, o preço não está atrelado ao custo, né? Por isso é importante essa gestão de margem. Porque, na verdade, o que importa para o produtor é a diferença entre o custo que ele tem e o preço que pago pelo café, né? Então, essa relação de bolsa, esse subida e descida da bolsa, eles não está atrelado à questão de custo, e sim à questão de oferta e demanda no médio e longo prazo, e na questão aí de curto prazo, aí é esse fluxo financeiro. Então, o fluxo financeiro, ele tem pegada de curto prazo, mas no médio e longo prazo prevalece o fundamento, e o fundamento é direcionado por oferta e estoques. Legal, Gil. Vamos lá para a pergunta do Maurício. Ele pergunta: a B3 tem algum movimento para fazer contratos futuros de Conilon? Não, já teve, viu, Maurício? Já teve, só que não rodou. A gente tem até um pouco de dificuldade de liquidez para o contrato de Arábica na B3, né? Apesar de ser um contrato que ele é um quarto do contrato não, um quarto não, um pouco menos um pouco mais de um terço do contrato de Nova York, dá 280 contra 100 sacas. Você, mesmo assim, você não tem tanta liquidez, no Conilon menos ainda. Então, quer dizer, já teve essa iniciativa, não deu certo, não teve liquidez, e hoje você não tem essa alternativa para o Conilon. Daí, se você quiser fazer operações para proteção de Conilon, e eu acho que o produtor de Conilon tem que começar a olhar para isso com mais atenção, porque, ao que indica, parece uma tendência no médio e longo prazo o Conilon ter uma influência, o preço do Conilon no mercado brasileiro ser muito mais influenciado pelo cenário externo, cada vez mais pelo cenário externo, é a Bolsa de Londres, né? Então você tem daí uma alternativa, que é a Bolsa de Londres, daí fazer essa operação diretamente via ICE Europa. Legal, vamos lá para uma pergunta da Marise. A pergunta: o crescimento do café robusta comparado ao arábica tem alguma relação à margem de custo para o produtor que seria menor? Sim, tem a ver com rentabilidade. A rentabilidade hoje do Robusta é muito mais interessante que a produtividade do Arábica, né? Aqui no Brasil, e por mais que você tenha ali, hoje, o preço, só para você ter uma ideia, olha só com o comportamento de preço, só para a gente entender o racional, primeiro da indústria e do produtor. O preço do Robusta ele foi a 500, 600, até 700 reais, em alguns picos de mercado chegou a 800 reais, ou seja, uma rentabilidade muito alta em relação ao Arábica, por conta aí de produtividade, por conta de ajuste de custo, enfim, a rentabilidade do Robusta é muito melhor. Só que é o seguinte, se você vê do lado do comprador, e daí isso é uma coisa que me chama bastante atenção, vamos pegar a indústria local, ela está olhando para o Arábica e está olhando para o Conilon. Ela olha para o Conilon, R$700 a saca. Ela olha para o Arábica e vê 1.300, 1.200, R$1.100 a saca. Por mais que tenha subido o preço do Conilon muito, ainda está compensando em relação à Arábica, né? Então, por isso que houve uma mudança nesse blend considerável, né? Hoje, boa parte do café, esses cafés de supermercado, de consumo mais popular,
o percentual de blend de Conilon é muito grande por conta disso. Né? Essa diferença chegou a 550, 600 reais a saca. O Arábica ser mais caro que o Conilon. Eu não estou falando do Arábica de exportação. Aquele Arábica, vou usar como referência os 600 defeitos, o Arábica 600 defeito duro, né? Que é uma referência para consumo interno de Arábica. Ele chegou a entre 500 e 600 reais de diferença. Então, quer dizer, é natural com essa diferença de preço que a indústria ela vai buscar o Conilon. Então, e o Conilon, mesmo não ter subido o mesmo tanto que o Arábica, ainda é mais rentável. Ainda é mais rentável por conta, e isso explica aí essa rentabilidade, ela deixa a margem do Conilon muito mais interessante e estimula o quê? Estimula a produção. Então, você vê hoje um produtor de Conilon mais estimulado que um produtor de Arábica. Bom, Gil, vamos perguntar aqui. A pergunta do Celso. Qual foi o efeito da rolagem de contratos implementados pelas traders e cooperativas na formação atual dos preços? Oi, Celso, tudo bem? Que bom que você está aqui. Legal, que bom, Celso. Legal, boa pergunta, Celso. O efeito da rolagem, né? Bom, o ano passado teve muito produtor que não tinha café para entregar por conta de frustração na produção, estava esperando uma safra, veio outra menor do que ele estava esperando, e daí não tinha todo o café para entregar para a trade, ou tinha feito um contrato a 600, 700, e o mercado estava a 1.200, e ele, nessa diferença de preço, ele preferiu o quê? Preferiu fazer rolar parte desse contrato para agora esse ano. Né? Então, quer dizer, teve bastante rolagem. O que eu tenho aqui, grosso modo, que principalmente Cerrado, Sul de Minas e Mogiana, perto de 50% foi rolado dos contratos do ano passado. Esses contratos, esse café vai ser entregue agora. Né? Ele vai ser entregue, né, por um preço de 600, 700 reais, 800 reais, entrega na safra. Né? Então, para esse produtor aí que vai entregar esse preço, esse café, viu, Celso? É interessante para ele o seguinte, pensar em termos de fluxo de comercialização. O primeiro ponto é que ele tenha mais café esse ano. Por que é importante que ele tenha mais café? Porque quanto mais café ele tiver para entregar, menos peso vai ter essa rolagem na receita total dele. Porque o percentual que vai da minha safra vai ser só 20% que é de rolagem, vai ser só 10% que é de rolagem. Então, quanto mais safra ele tiver, melhor. Isso é importantíssimo. Então, que ele tenha bastante café. Né? O que me preocupa é que se você tem esse percentual nesse preço baixo, fez um percentual baixo, o produtor fixou pouca coisa da safra 23 até agora. Né? A gente faz um acompanhamento mensal, a gente tem como um total do Brasil de 19% vendido da safra 2023. Né? Era para estar mais alto. Era para estar mais alto. 25%, 26%. E tem uma outra coisa, vai ter mais café esse ano do que a gente teve no ano passado. Então, quer dizer, em termos de volume, é um volume maior de café que está exposto sem proteção de preço. Ou seja, que pode estar sujeito aí a, se confirmar uma safra cheia, esse preço cair um pouco mais lá na entrada da safra. Né? Então, ele está vulnerável. Tem parte que ele rolou. Isso complica um pouco essa estratégia do produtor, viu, Celso? E em relação à postura das cooperativas, eu achei teve bastante cooperativa que fez esse processo de rolar os contratos. Né? E daí o seguinte, para o produtor que soube aproveitar essa alternativa, para ele foi interessante, porque ele pegou ali de 1.000 sacas, rolou 500 e entregou 500. Entregou 500 a 600 e rolou 500. Se ele vendeu lá na entrada da safra aquelas outras 500, ele vendeu ali a 1.200, 1.300 reais. E daí, então, ele vai ter daquelas 1.000 sacas, 500 reais a 600, mais 500 reais a 1.200, o preço dele médio subiu lá. Agora ele vai entregar aqui, se ele tiver bastante café, ele entrega aquelas outras 500 sacas a 600, e daí pode vender o café, o restante da safra dele por outro preço, por um preço mais alto, é o que a gente espera. Então, quer dizer, se ele soube trabalhar bem, primeiro, a rolagem e aproveitar naquele momento para se capitalizar com aquele preço alto, com as outras 500 sacas, e depois aproveitar esses picos de mercado que teve de 2022 até agora
ele vai estar mais tranquilo, né? Então, eu achei a alternativa, e muitas cooperativas fizeram isso, bastante interessantes naquele momento, né? O efeito agora, eu acho que não vem muito das cooperativas do trade, vem mesmo da postura do produtor, que ficou mais retraído, né? Ao invés de ter usado um pouquinho mais dessa flexibilidade na estratégia comercial, acho que ele foi um pouco mais rígido, tentando o quê? Acreditando que ele poderia recuperar nessa safra o que ele perdeu entregando café a R$ 600, vendendo café a 1.500, 1.600, enfim, e eu acho que muitos deles perderam um pouco de oportunidade, né? Mas aí é muito mais, viu, Celso, ligado à postura do produtor do que a formação de trades e cooperativas no preço. Aí mais é da postura de o mercado está oferecendo 1.500, 1.600, ele estava esperando um pouco mais, não fez, o mercado caiu, e daí ele ficou ali esperando ele voltar para 1.500, 1.600, o mercado não voltou, ele ficou postergando, fazendo pouca coisa, depois o mercado caiu para R$ 1.000, 900, ele queria os 1.200, 1.300, o mercado não veio, e agora está 1.100, 1.150. Espero aí que ele aproveite um pouco mais nesse repiquezinho agora para ficar um pouco mais sossegado para administrar o resto o resto da comercialização. Legal. Pessoal, para a gente não estender muito o tempo da live e as demais perguntas que foram feitas aqui no chat, a gente passa para o Gil e ele responde por e-mail dentro de alguns dias aí, tá bom? Para todo mundo ter a sua resposta. E estamos chegando ao final da live. Tem um recado aqui para quem quiser o certificado, pode mandar um e-mail com o nome para marketing@cma.com.br. Nós emitimos o certificado. Aproveitem aí o que foi oferecido na live, que é o cupom de desconto para o curso, a demonstração da plataforma Safras. Não deixe de usar. E eu tenho um recado também que no mês de março agora teremos a 5ª edição do Safras AgriWeek. Então fiquem ligados aí nas redes sociais. Quem quiser se inscrever para entender de outros mercados além do café, é só se inscrever lá na nossa página e participar. Então, agradeço aí a participação de todos. Agradeço o Gil. O pessoal está elogiando aqui no chat, Gil. Parabéns aí pela live. Obrigado. Desculpa, eu não consegui atender. Eu me estendi demais nas respostas, né? É uma coisa que não é assim tão simples, e daí eu me estendi, não consegui atender todo mundo aí. Não, mas para quem recebe a resposta é bom, porque está bem detalhado, né, Gil? Exato, exatamente. As demais a gente responde por e-mail, pessoal. A gente agradece a participação de todos. Encerramos aqui a palestra do mercado de café e até a próxima. Tá certo, gente. Tchau, até a próxima.